Graça e paz, bem-vindas e bem-vindos a mais uma das nossas análises. Graça e paz. Hoje a gente tem em mãos uma fonte que toca num ponto, assim, muito sensível da nossa cultura, o desejo. Um tema central. É uma ministração do pastor Elton Mello, da Igreja Batista Independente de Curitiba, e o título já é uma provocação: O desejo que vem de Deus. Já começa forte. Pois é. O ponto de partida é um versículo que muita gente conhece, o Salmo 37, versículo 4, Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Um clássico, mas que pode ser mal interpretado, né? Exatamente. E a questão que o pastor Mello coloca é muito atual. Ele fala, numa geração que vive correndo, cheia de ansiedade, com uma lista infinita de desejos, como é que a gente alinha tudo isso com um propósito maior? E qual é a proposta dele? É ousada. Ele diz que antes de desejar qualquer outra coisa, o primeiro passo, o mais fundamental, é desejar o próprio Deus. Exatamente. E o que é crucial entender desde o começo, e a ministração deixa isso muito claro, é que não estamos falando de uma transação, sabe? Assim, não é uma fórmula mágica. Não é. Nada de autoajuda espiritual do tipo faça X para receber Y. O conceito de deleitar-se é apresentado como um processo profundo de realinhamento. De relacionamento, então. Isso. É sobre relacionamento, rendição e, acima de tudo, uma reorganização das nossas prioridades internas. Tem uma frase logo no começo do sermão que é a chave para tudo que vem depois. Qual é? Quando o coração encontra Deus, ele aprende a desejar o que realmente importa. Isso vira o jogo, entende? Totalmente. A meta não é conseguir o que se quer. Mas sim a transformação do próprio querer. A jornada de se aproximar de Deus acaba purificando e redirecionando a natureza dos nossos desejos. Certo, a premissa então é que essa proximidade com Deus muda o que a gente deseja. Mas como isso acontece na prática? Porque falar em deleitar-se pode soar um pouco abstrato, né? Pode soar bem abstrato. E a estrutura da ministração parece querer tornar isso bem concreto. Ele divide o processo em 3 pilares, 3 ações práticas. Exato. O primeiro pilar que ele apresenta é: use a fé que você já recebeu. Eu achei isso fascinante, porque vai na contramão daquela oração comum de Senhor, aumenta a minha fé. É uma inversão completa de lógica. A provocação dele é outra. O problema não é a quantidade de fé, mas a falta de uso da fé que já foi dada, por menor que ela pareça. Pois é. E aqui ele faz uma desconstrução muito importante do que é a fé. Ele a tira do campo do sentimento, sabe? Aquela emoção que vai e vem e que não dá para controlar. Isso. E a coloca no campo da decisão. A fé, na perspectiva do sermão, é uma disposição de confiar, é uma atitude deliberada. Não depende do que se sente, mas do que se decide. É um verbo, uma ação. Perfeito. E para embasar isso, ele usa 2 passagens bíblicas que são pilares. Hebreus 11.6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Certo. E a famosa passagem de Mateus 17:20 sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda, que seria capaz de mover montanhas. A ênfase não está no tamanho, está na aplicação. Na aplicação. Então quer dizer que, em vez de esperar sentir uma fé gigante para agir, a orientação é agir com a pequena fé que se tem hoje. Exatamente isso. E a ministração detalha os resultados práticos dessa decisão de agir. Primeiro, ao exercitar a fé, a pessoa está, na verdade, honrando o caráter de Deus. É um ato de confiança na pessoa dele. É um ato que diz: eu acredito que tu és quem dizes que és, mesmo que minhas circunstâncias gritem o contrário. Segundo, essa fé permite avançar com firmeza, mesmo sem ter o mapa completo. O que lembra Provérbios 3.5, né? Não se apoie em seu próprio entendimento. Exatamente. É a permissão para não precisar de todas as respostas antes de dar o próximo passo. E, por fim, essa atitude agrada a Deus, que, segundo a fonte, nos chamou para uma vida guiada pela fé, e não pela vista, como diz 2 Coríntios 5:7. Tem uma citação no sermão que amarra essa ideia de uma forma muito poderosa. Diz assim: a fé que agrada a Deus não é a fé que entende tudo, mas a fé que confia mesmo sem entender. Uau! Isso muda completamente a perspectiva. A pressão de ter que compreender cada detalhe do plano de Deus, ela desaparece. Sim, o foco se torna confiar na pessoa que tem o plano.
E isso é libertador. Muito. A confiança precede a compreensão. Esse é o coração do primeiro pilar. Não é um salto cego no escuro, mas um passo de confiança em direção a um Deus que a Bíblia descreve como consistente, como fiel. Ok. Então, o ponto de partida é essa decisão de confiar. Mas uma confiança sem direção pode levar a pessoa a andar em círculos. Imagino que seja necessário um guia, uma comunicação. Com certeza. E isso parece nos levar diretamente à próxima etapa, que a ministração propõe. Exatamente. Se o primeiro pilar é a decisão de confiar, o segundo é a base para essa confiança se tornar inteligente e direcionada. O segundo pilar é ouça a voz do Senhor. Aqui fica muito interessante. Fica. Aqui, o pastor Mello enfatiza que a vida cristã saudável não se baseia em rituais mecânicos, sabe? Mas em um relacionamento dinâmico, vivo. E, claro, não existe relacionamento sem comunicação. A ideia de deleitar-se em Deus implica num diálogo, não num monólogo onde só a gente fala. Perfeito. E ele usa o exemplo do profeta Samuel, ainda menino, como um modelo, certo? Aquela postura de fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. É esse o modelo. É um convite para literalmente parar e escutar. Mas isso levanta uma questão prática. No meio da correria do século XXI, como se ouve a voz de Deus? Muita gente tem dificuldade com isso. É a grande questão, né? O medo de confundir com os próprios pensamentos, com a ansiedade. Isso. A fonte chega a detalhar essas formas de comunicação. Sim, e essa é uma parte muito prática do sermão. Ele não deixa a ideia no ar. A ministração lista vários canais pelos quais, segundo a teologia cristã, Deus se comunica. Como, por exemplo, O principal é a sua palavra escrita, a Bíblia, que funciona como um filtro, um padrão. Depois tem a inspiração do Espírito Santo, aquela convicção interna. Tem também a pregação da palavra na comunidade, a nossa própria consciência quando ela é santificada e alinhada, e até as circunstâncias do dia a dia, as portas que se abrem e se fecham. Então a comunicação é multifacetada. Não é só uma vozinha na cabeça. Não mesmo. É um conjunto de sinais que, quando vistos juntos, apontam uma direção. Isso ajuda a desmistificar um pouco. Mas ele também fala de um grande obstáculo a essa comunicação, algo que todos nós conhecemos bem, o barulho. O barulho. Ele diz que muitas vezes nossa vida está barulhenta demais para ouvir. Sem dúvida. E esse barulho não é só externo, como o trânsito ou a TV ligada. É o barulho interno, né? Excesso de informação, redes sociais. Preocupações com o futuro, listas de tarefas, as opiniões de todo mundo. Esse ruído constante, tanto mental quanto espiritual, abafa a voz que, segundo o sermão, realmente importa. E quais os benefícios de quem aprende a ouvir? A ministração é bem pragmática nisso. Quem desenvolve essa sensibilidade, segundo o texto, primeiro, evita decisões precipitadas e reativas. Segundo, recebe direção clara, como promete o Salmo 32. Certo. E, por fim, cresce em maturidade espiritual. Sai de uma vida de tentativa e erro para uma jornada com propósito. A responsabilidade da escuta é transferida para a gente. Tem uma frase que resume isso, né? Tem. Deus fala sempre, o coração ensinável sempre escuta. Coração ensinável, isso é chave. Então temos a decisão de confiar, que é a fé, e a disposição para ouvir, que estabelece o relacionamento. Uma vez que se ouve uma direção, a consequência lógica é agir. É o próximo passo natural. E isso nos leva ao terceiro e último pilar, que parece ser o mais desafiador de todos. Obedeça totalmente à palavra do Senhor. A ênfase no totalmente é muito forte, muito forte. Não é sobre uma obediência seletiva, onde a gente escolhe o que é fácil ou conveniente. Exato. E ele usa uma frase que é tipo um soco no estômago, de tão direta. Obediência parcial é desobediência camuflada. É uma daquelas afirmações que força uma autoavaliação imediata. Não deixe espaço para áreas cinzentas. A proposta de uma entrega integral. Mas essa ideia de obediência total pode soar um pouco assustadora ou até autoritária para algumas pessoas, sabem? Pode gerar um peso. Um medo de errar, de não ser bom o suficiente. Isso. A fonte aborda a motivação por trás dessa obediência. Não é só sobre seguir regras, imagino. Ótima pergunta. E a resposta é o que conecta tudo. A ministração tem o cuidado de não apresentar a obediência como uma obrigação fria ou um fardo legalista. Ainda bem. Pelo contrário,
Ela conecta a obediência diretamente ao amor. A passagem central aqui é João 14,15, as palavras do próprio Jesus. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ah, então a obediência se torna a expressão de um relacionamento. Exatamente, a expressão visível de um relacionamento de amor e confiança. Não é eu obedeço para ser amado, mas eu obedeço porque amo e confio. Isso muda tudo. E mais, a fonte estabelece uma hierarquia de valores muito clara. Citando a história do rei Saul em 1 Samuel 15:22. Obedecer é melhor do que sacrificar. O que isso quer dizer? Quer dizer que grandes atos de devoção externa, rituais, sacrifícios, eles não têm valor se não vierem de um coração rendido. A atitude interna precede a ação externa. Entendi. A motivação é o amor, não o medo. E a ministração também parece ligar essa obediência a resultados bem concretos. Lembro de uma frase impactante. A obediência abre portas que oração nenhuma abriria. Essa frase é forte. É muito forte. O que isso significa na prática? Que a obediência é mais poderosa que a oração. Não que seja mais poderosa, mas que ela destrava dimensões da ação de Deus que a oração sozinha não alcança. A ideia é que a oração é o nosso pedido, mas a obediência é o nosso alinhamento. Gostei da analogia. É como um engenheiro que reza para uma ponte ser forte, mas depois precisa seguir a planta à risca. A oração dele é importante, mas a obediência à planta é o que garante a estrutura. Faz todo sentido. Segundo o texto, Deus se manifesta poderosamente onde há entrega total. A obediência nos posiciona para receber aquilo que já pedimos em oração. E a fonte enumera os frutos disso. Proteção espiritual, sabedoria prática, capacidade de produzir resultados, as bênçãos de Deus. É um caminho, então. É um caminho para uma vida mais segura e frutífera. A obediência não é um fim em si mesma. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Como esses três pilares, usar a fé, ouvir a voz e obedecer totalmente, nos levam de volta à promessa do Salmo 37. É aqui que a conclusão do sermão amarra tudo de forma brilhante. O argumento central é que esses três pilares não são só ações isoladas. Eles são ferramentas que moldam o nosso caráter. Interessante. A fé nos torna resilientes. A escuta nos torna sábios. A obediência nos torna confiáveis. E o mais legal é que eles criam um ciclo que se retroalimenta. Como assim? Fortalece a nossa fé inicial. É um sistema de crescimento. Um sistema que se auto-reforça. E é esse caráter transformado que agrada a Deus, e não os nossos talentos ou a nossa performance. Exatamente. O pastor Melo resume isso em 3 características que Deus procura, que são o resultado direto dos 3 pilares. A primeira marca é ser fiel. Alguém que usa a fé no dia a dia. Isso. A segunda é ser ensinável. Alguém que tem a humildade de ouvir e acolher a direção de Deus. E a terceira é ser disponível. Alguém que, ao ouvir o chamado, responde como o profeta Isaías: Eis-me aqui, envia-me a mim. Fiel, ensinável e disponível. Fiel, ensinável e disponível. Um resumo poderoso. E aqui está a lógica final. Quando uma pessoa desenvolve esse caráter, quando ela se torna fiel, ensinável e disponível, o coração dela já foi tão trabalhado, tão alinhado ao coração de Deus, que os desejos dela já não são mais os mesmos. Exatamente. A promessa do Salmo 37 se cumpre de uma forma muito mais profunda do que a gente imaginava. Deus não atende aos desejos egoístas do nosso velho eu. Ele atende aos novos desejos plantados nele, que agora habitam o nosso coração transformado. Isso, o foco muda completamente de o que eu quero ganhar para em quem eu estou me tornando. E o sermão eleva a escala dessa promessa, certo? Não é só sobre ter uma conta paga ou um problema resolvido. Não. A fonte fala em algo muito maior. Ele diz que quando esse alinhamento acontece, Deus entrega o melhor de Deus, aquilo que transforma destinos. Uau! Não é uma solução pontual. É uma mudança de trajetória de vida. É sair do ordinário e entrar no extraordinário. Não por causa de um milagre isolado, mas por causa de um caráter alinhado. E tem a citação final, que resume a jornada toda. Tem. Quando Deus conquista o seu coração, Ele molda os seus desejos e te conduz ao extraordinário. A conquista do coração vem primeiro, o resto é consequência. Que percurso!
Fazendo uma recapitulação final, a nossa análise de hoje nos mostrou, através da fonte do pastor Elton Mello, que a realização dos desejos do coração não é um evento mágico. Definitivamente não. É o resultado de um processo de transformação. Um processo que começa com o deleitar-se em Deus, que se traduz em 3 atitudes práticas: exercitar uma fé decisória, cultivar uma escuta atenta e se comprometer com uma obediência total. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. A fonte sugere que o verdadeiro objetivo da jornada espiritual não é obter o que se deseja, mas tornar-se o tipo de pessoa cujos desejos estão naturalmente alinhados com um propósito maior. Como uma mudança de foco total. Total. A reflexão que fica e que vale para qualquer área da vida é como o ato de se deleitar, de encontrar alegria e propósito em algo para além de si mesmo, seja na fé, na arte, no serviço, no conhecimento, como isso pode, de fato, remodelar as nossas aspirações mais profundas. É uma ótima pergunta. O que realmente acontece dentro de nós quando o foco muda do receber para o tornar-se? Uma excelente reflexão. E para quem deseja se aprofundar neste tema, a ministração completa do pastor Elton Mello, assim como milhares de outros estudos bíblicos, está disponível na página alcancevitória.com. É um recurso muito valioso para o amadurecimento espiritual. Com certeza, a paz do Senhor. A paz.